together now. Can't get enough of the fun. Y'all say it. All together now. Living like a musical monk. You want somebody to bring back the funk. That's me. Everybody say, all together now. Let me hear you say, can't get enough of the funk. Everybody say, like the funk. Can't get enough. I like the funk. Everybody say funk. I can't get enough. It's fucking rock and roll, and the music soothes your soul. Throw your head on back and let go. Maybe it's rhythm and blues that will get you in the mood. Throw your head on back and let go. Let go, let go, let go. Just let go. Sometimes you have to let go. Let go.
maintain. Now tell me, what can I do about it? What can I do? Just maintain. Going insane, I can't ease the pain. Feel so ashamed. Maintain. I just got to maintain, 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 maintain. Now tell me. She's gone away. What can I do? I'm so alone, missing you. Got to be strong. I know I'll win. Got to hold on till this pain ends. What can I do? I'm so ashamed. All I can do is try to maintain. Try to maintain. Try to maintain. All I can do is try to maintain. Try to maintain. Try to maintain. All I can do is try to maintain. Try to maintain. Try to maintain. All I can do is try to maintain. Stop the war. Some people say, why can't we just get along? What are we fighting for? Olá, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente aqui na página do PSTU para mais um bate-papo. Hoje nós vamos conversar sobre esse finalzinho de campanha eleitoral agora nos Estados Unidos, eleições presidenciais que vão acontecer agora dia 2. A gente convidou o Alejandro Iturbe para conversar com a gente, ele já está conectado aqui, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar aqueles recados. Vocês aproveitam para convidar as pessoas para vir assistir essa live, compartilhar o link dela nas listas do WhatsApp, nos grupos de Facebook, ok? Para quem estava aí desde o comecinho, a gente estava ouvindo um álbum chamado Force of Nature, de uma banda chamada Black Murda, né? Uma banda de rock dos Estados Unidos. Ela se reivindica como a primeira banda de rock composta por membros, somente membros negros, né? Há uma polêmica em torno disso, mas é uma banda muito boa, vale a pena aí. Black Murda, procurar no YouTube. Esse disco deles foi lançado em 2009, o último disco deles, ok? Gente, essa live está sendo transmitida também na página, em outras páginas do PSTU nos estados, dos nossos candidatos, nossas figuras públicas, e está sendo transmitida também no YouTube. Por falar em YouTube, a gente está também nas outras redes sociais, eu vou pôr o link aqui. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube, tem o número do WhatsApp, né? Se você está acompanhando as nossas lives, não conhece o partido, quer conhecer, mande uma mensagem aí que a gente troca uma ideia, ok? No YouTube é importante todo mundo se inscrever lá, marcar o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma das nossas lives.
Elas estão todas lá organizadas numa playlist. Se por acaso você perdeu alguma ou quer compartilhar com um colega, amigo, etc., você pode acessar lá o nosso canal. Ok? Gente, eu vou pôr o Alejandro então na tela para a gente começar o nosso bate-papo. Ok? Boa noite, Alejandro. Tudo bem? Boa noite, Romerito. Como vai tudo? Tudo ótimo. Para quem não conhece, eu vou apresentar então o Alejandro Iturbi. Ele é da Secretaria Política da LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, né, organismo internacional do qual o PSTU faz parte. É também editor da revista Correio Internacional, publicado pela LIT, e tem acompanhado aí o processo eleitoral nos Estados Unidos, escreveu os últimos textos lá no site da LIT. Quem está acompanhando sabe. Alejandro, a gente já está aqui com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro está aí também, Piauí, estão mandando boa noite aí. O pessoal que for chegando, vai deixando aí o nome da cidade, a gente vai mandando um abraço. Ó, Alexandre Luna, do PSOL, está acompanhando aí também a nossa live, veio ver o debate hoje. Ok? Alejandro, para a gente começar o nosso debate, eu acho que a ideia é nem tanto uma análise eleitoral, mais uma análise política do que pode significar essas eleições, né? Ainda em termos de, né, com tanta especulação, vamos ver como é que vai ser o processo, mas para a gente já ir se preparando, eu acho que a gente podia começar conversando um pouco sobre a situação dos Estados Unidos, que é uma situação muito particular, né? Só para citar algumas coisas. A gente está no meio de uma pandemia, né? O coronavírus, os Estados Unidos aí é o primeiro país em número de casos, 9 milhões de casos, mais de 230 mil mortos já. Né? Tem a crise econômica, a pandemia jogou força nessa crise econômica. No segundo trimestre, os Estados Unidos teve uma queda aí de 30%, está recuperando agora com, né, Bolsa de Desemprego, investimento do Estado, mas um impacto muito grande na economia, sem dúvida. E mais uma coisa, né, que é o problema do levante do... Problema não, né? A questão do levante racial nos Estados Unidos. É uma coisa que já vem de anos, né? A gente lembrar, em 2014 a gente teve o Michael Brown em Ferguson, e agora a gente teve o George Floyd em Minnesota, né? Mais no começo desse ano, que deu início aí a uma série de protestos dos negros dos Estados Unidos, né? Contra o problema da violência policial, do racismo, etc. Enfim, para a gente ter uma ideia de que país a gente está falando, de que momento dos Estados Unidos a gente está falando, Alejandro, como é que você vê a situação dos Estados Unidos hoje diante disso tudo que a gente está vendo aí? Tudo bem. No marco de uma eleição burguesa, esta tem muita importância por duas razões. A primeira, que é uma eleição no país imperialista mais importante do mundo. Está se definindo quem vai dirigir essa potência imperialista e, a partir de aí, qual seria a sua equipe, sua política, etc. A segunda, que está em discussão a continuidade ou não de uma figura tão controversa como é o Trump, que tem impacto mundial e está todo mundo acompanhando. Antes de ver a questão da situação mais concreta hoje, eu daria um quadro mais estrutural da situação dos Estados Unidos, que ela pode ser resumida em uma frase: o sonho americano está morto. O que quer dizer isso? O sonho americano era a ideia de que nos Estados Unidos era a terra das 1000 oportunidades e quaisquer seja a origem social de uma pessoa, de uma família, com trabalho, esforço, dedicação, poderia consolidar uma situação econômica e uma melhora na sua condição social. Isso tinha uma certa base na realidade, mas o sonho americano começa a morrer nos finais dos 70 e inícios dos 80, com o governo de Reagan. Começa uma série de ataques sobre a classe trabalhadora e a população mais pobre, que ainda continuam e são cada vez mais
graves e cada vez mais agudos. Que o sonho americano está morto, ele se expressa em 4 grandes crises que atingem a população trabalhadora. A primeira, você já mencionou, que é a crise da pandemia. Os Estados Unidos, o país mais desenvolvido economicamente do mundo, com melhores condições para poder enfrentar a pandemia, tem os piores números do mundo. 9 milhões de contagiados, quase 1/4 de mortos. Continua 80.000 contágios por dia. Tem especialistas que falam que daqui a pouco, um par de meses, essa cifra vai duplicar em quanto a quantidade de mortos. E se bem é certo que Donald Trump tem sua responsabilidade pela questão do negacionismo que ele defendeu e trabalhou com isso no início da pandemia, após mudou um pouco a sua política, a realidade desnudou também a fragilidade do sistema de saúde pública dos Estados Unidos. Esse país imperialista tão rico tem o pior sistema de saúde dos países imperialistas em quanto a resposta às necessidades dos trabalhadores e das massas. Eu não estou me referindo aos elementos de tecnologia da medicina, esses estão muito avançados. Estou me referindo ao custo. É um sistema onde tudo tem que ser pago, um sistema onde os trabalhadores com uma doença ficam quebrados, porque têm que pagar muito por sua atenção. Segunda crise, a crise econômica. Não é só dos Estados Unidos, é do mundo, mas impacta com muita força nos Estados Unidos. Você já deu cifras da queda. Agora tem uma pequena recuperação, isso seria uma discussão que tipo e até onde vai ir, mas houve essa queda, 30 milhões de desempregados, é uma crise econômico-social, porque além do desemprego, está aumentando a pobreza, a miséria e a fome, estão aumentando as filas nos refeitórios daqueles que dão comida de graça. Em Nova York, a cidade mais importante e desenvolvida do mundo, no outro dia eu estava lendo uma matéria das filas de quarteirões inteiros de pessoas que não têm como comprar uma comida e vão a esses refeitórios. Ou pagam a comida, ou pagam o aluguel, ou não conseguem nenhuma das coisas. Tem uma terceira crise, que é a crise do meio ambiente. Nesse ano se bateram recordes de aumento de furacões, de fenômenos climáticos ligados à questão da mudança climática e também de incêndios florestais. Não é uma coisa que aconteça só na Amazônia. Em Califórnia, só nesse ano foram queimadas 800.000 hectares de floresta, de bosque, sim? Ou seja, 800.000 campos de futebol. E tem, por último, uma quarta crise muito importante, que é a crise que tem com a repressão que o sistema policial judiciário que tem nos Estados Unidos age contra a população negra, também contra os latinos, mas basicamente contra a população negra, que deu esse ano o caso de George Floyd,
entre outros. Essa crise é muito importante porque gerou uma resposta de grandes movilizações antirracistas, com a população negra e sua juventude na vanguardia, mas sendo apoiadas por outras, por sectores latinos, por todo um sector de trabalhadores brancos, muito fortes, batendo de frente com a repressão, e foi uma onda tão importante que nós achamos que provocou uma mudança na situação do país. Que todos esses elementos de crise que eu estou falando, que já vêm de anos anteriores, deram um salto de qualidade. Uma crise no regime político que não consegue nem resolver a situação, nem consegue mudar, resolver o problema, nem consegue parar esse processo de lutas. Mas tem também outras lutas importantes, mesmo que não tenham a explosividade que teve essa onda de rebeliões antirracistas. Por exemplo, eu tenho uma matéria que fala que desde o início da pandemia tem tido um recorde de greves e lutas. Era no mês de setembro, isso, greves especialmente no sector da educação e no sector dos serviços e comércio. Pelos baixos salários, o salário mínimo nos Estados Unidos, que recebe uma quantidade muito grande de trabalhadores nesse sector de serviços, não cobre o nível de pobreza. E segundo fator foi a questão de que esses trabalhadores estão sendo obrigados a ir cotidianamente nos seus trabalhos, mas as empresas não garantem as condições de segurança sanitárias que se requeriria nessa situação de pandemia. E são lutas que estão sendo empurradas muito desde abaixo, desde os próprios trabalhadores que nessas condições de salário baixo, insegurança e risco de contágio pela pandemia, tem, segundo essa matéria muito interessante, vontade de mudar as coisas. Então, isso é o que configura a situação que o marco em que essas eleições se estão dando. Uma crise política no regime que já não tem como falar o papo furado de que todo mundo tem possibilidades de melhorar, e os trabalhadores e a população que estão dando um chega do jeito que eles conseguem nesse momento, com rebeliões muito radicalizadas, no caso do antirracismo, com greves desde a base, no caso dessa quantidade muito grande de trabalhadores da educação e dos serviços. Duas coisas para avançar, para ver se tem perguntas. Frente a essa situação de crise que atinge os dois partidos, a burguesia imperialista americana discute como conter esse processo, como recompor o regime político que está fragilizado e como conseguir conter o processo de lutas, de rebeliões e de greves que está se dando por baixo. E tem dois projetos diferentes. O projeto de... Bom, tem perguntas? Continua.
Só voltar aqui. Fala, pessoal, vocês viram que o Alejandro está pedindo perguntas, né? Então o pessoal pode já ir pondo aí nos comentários. Geralmente a gente deixa as Oh, perdão. Escutou, Sim, sim, cortou a sim, transmissão. não, tava aqui desligado. Desculpa, Eu estava dizendo desculpa. que geralmente a gente deixa as perguntas para o final, mas se você já está pedindo, se o pessoal quiser Não, pôr. tranquilo, senão eu continuo com o tema seguinte, tá bom? Deixa eu só perguntar uma coisa, Alejandro. Por tudo isso que você está dizendo, me parece que assim não é uma mera polarização política em torno das eleições, a situação que os Estados Unidos vive. Né? Isso vai seguir para além das eleições. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do Levante Negro nos Estados Unidos, é uma crise bem profunda. Né? Teve uma crise com o Departamento de Defesa que se recusou a reprimir os protestos, o general Mark Milley que pediu desculpa por ter saído numa foto com Trump, né, eles foram visitar uma igreja lá durante estava tendo um ato, teve a repressão, ele ficou meio encabulado com isso, enfim. Você acha que isso segue para além das eleições, né? Porque, afinal de contas, né, a eleição dos Estados Unidos é democrata, republicano, dois candidatos brancos e etc. A situação segue. Ou existe chance do processo eleitoral jogar um balde de água fria nisso e dar uma arrefecida? Tudo bem, escuta, precisamente essa vai ser a conclusão ou a hipótese ok. desse segundo bloco. Ok. Eu falava que tem duas propostas diferentes para enfrentar essa situação. As duas são propostas de sectores burgueses imperialistas. Tanto Trump como Biden expressam diferentes coalições e sectores políticos de burgueses imperialistas. Desde esse ponto de vista, expressam a mesma classe social, aunque nela cada um deles esteja refletindo diferentes ramas da produção, diferentes visões de como enfrentar a coisa. Trump basicamente está propondo resolver o problema com a lei e a ordem. Quer dizer, com repressão institucional, ele defende os policias assassinos como heróis, ele linha dura, por falar assim. Mas é preciso fazer uma precisão. Mesmo sendo um homem de ideologia ultra-reaccionária, mesmo apoiando essa repressão policial e os assassinatos, mesmo sendo um inimigo muito claro da classe trabalhadora, Trump não é fascista, que é o que fala todo um setor dentro dos Estados Unidos e dentro do mundo. Eu não vou me estender muito explicando o problema do fascismo. O fascismo é um regime político diferente do democrático burguês e o fascismo enfrenta a situação com uma mente diferente, como um ataque de bandas armadas baseadas em sectores determinados da população contra o movimento operário e contra a esquerda, os sindicatos, etc. E além da vontade que pudesse ter o Trump de mudar o regime, não tem condições de fazer isso. Nem o conjunto do aparato do Estado, nem a maioria da burguesia, nem as forças armadas estão a favor de mudar esse regime político nos Estados Unidos. No futuro pode ser, mas não agora. Então Trump não é fascista. E em todo caso, se fosse um projeto fascista, o jeito de combater ele é outro. Isso tem muito material de Trotsky no surgimento do fascismo e do nazismo, falando que o fascismo se combate nas ruas, com organização, luta da classe trabalhadora, com autodefesa e não em um processo eleitoral. Nunca o fascismo foi detido eleitoralmente.
mas ele não é fascista. É um projeto ultrarreacionário, é um projeto repressivo, mas não é fascista. E isso é muito importante, tanto pela precisão de reconhecer o fascismo quando ele surge, tanto como que essa é a justificativa de por qué una cantidad de sectores están llamando o voto en Biden. O proyecto de Biden es un proyecto diferente, un proyecto ao estilo Partido Democrata, que ele tenta dar un parate na situación, no porque ele não vai reprimir os gobernadores e os prefeitos democratas que têm processo nas suas cidades de luta e rebeliões, chamam a repressão, sino que para ele a tentativa passa por tentar convencer as massas que a solução passa por votar o Partido Democrata e que volverão os velhos tempos de bonança se o Partido Democrata ganha, mas não tem nenhuma diferença programática ou política sobre as questões mais de fundo. Sobre o que você colocava no início, vão conseguir as eleições parar o processo, os dois que eu falei, a crise política do regime no seu conjunto e o processo de mobilização de massas, eu acho não. Pode demorar um pouco, agora conseguiram canalizar a expectativa da população e levar para o terreno eleitoral, para falar assim, vamos dar um chega no Trump, mas eu acho que na Argentina, no, quando tem uma eleição que não vai conseguir mudar as coisas, nesse sentido, da luta de classes, dos processos políticos, nós falamos que é uma estação de passo, de passada. É decir, o trem vem, pode se deter um pouquinho nessa estação, agora todo mundo está com as eleições, mas vai continuar. Minha impressão os processos estruturais que estão gerando as duas coisas, crise política do regime e ascenso do movimento de massas, vão a continuar porque não tem possibilidade de resolver na profundidade esses problemas estruturais. O capitalismo imperialista não tem possibilidade de resolver, só de agravar. E mesmo com a repressão que até agora não está em condições de dar um salto qualitativo, eu acho que vai continuar. Que daqui a poucos meses vamos estar de novo nesse processo de lutas, rebeliões e greves. E greves pela questão das condições salariais, trabalhistas e pela própria pandemia. Por suposto, pode ter alguns elementos que vêm para cima e para baixo. Se tem alguma recuperação, tem pessoas que recuperam seu emprego, se vai ter vacuna, não vai ter vacina, não vai ter, mas a dinâmica mais geral do trem vai para lá. E eu tenho coincidência que não vai resolver, não vai conseguir resolver essa questão, essa situação mais geral. Mas, tudo bem. Daqui a alguns meses vamos a conseguir ver com maior clareza se essa é a dinâmica ou se é outra. Ok, Alejandro, mas você está dizendo que em essência o projeto é o mesmo, mas quando você diz isso que não vai mudar do ponto de vista do capital imperialista em relação ao mundo, ou não vai mudar a política doméstica dos Estados Unidos internamente? Porque, por exemplo, o João Roberto disse aqui nos comentários, olha, no meu entender há diferenças de um candidato entre o outro, né? Não é tão igual assim, né?
E o Sérgio Ferreira, por exemplo, perguntou aqui se seria correto chamar o voto crítico em Biden. Né? Tudo bem que você disse que não é fascista e etc., mas assim, dá para pôr no mesmo pé, no mesmo nível? Como é que você vê isso? Olha, se você olha a história dos Estados Unidos, vai ver que na defesa dos seus interesses e levados ao extremo da, da defesa dos interesses imperialistas, são a mesma coisa. Por exemplo, os democratas iniciaram várias guerras internacionais. Foi Lyndon Johnson quien comenzó a escalada de intervención la guerra en Vietnam. Fue Bill Clinton quien comenzó, por ejemplo, a intervención contra Irak. Y você pode falar, fueron los gobiernos demócratas, por ejemplo, quienes apoyaron con todo o Estado genocida de Israel. Então, essa lógica do menos ruim é muito ruim. A lógica do menos ruim é muito ruim. Por quê? Porque acaba você apoiando e fortalecendo uma das alternativas imperialistas que não vai resolver nenhuma coisa e que vai acabar, em última instância, atacando do mesmo jeito os trabalhadores e a população. Olha, na Argentina, por exemplo, se aplicou essa política, tentou aplicar essa política do menos ruim, com Macri e Alberto Fernandes. Deu no que deu. A pandemia na Argentina está lá acima, a crise econômica, desemprego, agora a repressão em uma ocupação de terras. Então, essa lógica, repito, do menos ruim é muito ruim, porque leva a você escolher um setor burguês contra outro, a não construir uma alternativa e a não impulsionar os fatores mais positivos da realidade que é a luta do povo americano. Quem vai frenar qualquer projeto de Trump não é Biden. Não é Biden. Biden vai fortalecer a polícia, não vai fazer porra nenhuma contra aquelas bandas de conteúdo fascistoide que tem nos Estados Unidos, vai continuar expulsando imigrantes como Obama tem no recorde, e se precisa, e as condições permitem, não vai ter problema em entrar em uma nova guerra. Em embelezar o Partido Democrata, velho partido imperialista com muita sangue nas suas mãos, falar que esse partido pode marcar para os trabalhadores e as massas alguma diferença. Repito, se alguém vai frenar o Trump, e quem deu um freno no Trump não foram os demócratas, foi a luta do movimento de massas. A crise do Estado, a crise das instituições repressivas, a negativa do exército de intervir nos processos de repressão vem pela luta. O exército não quer entrar em uma operativo repressivo dentro dos Estados Unidos. Então, me desculpa, camarada, eu não conheço você, sei que esse é o mecanismo de pensamento de muitos camaradas. A política do menos ruim é muito ruim. É muito, muito ruim porque leva a você apoiar a variantes burguesas e a variantes patronais. E repito, se o problema fosse frenar um projeto fascista, você só frena aprofundando a luta que está se dando agora contra Trump, não votando Biden. Ok, Alejandro, eu acho que a gente podia passar um pouquinho para o próximo ponto, para o impacto, né, dessas eleições no mundo, porque afinal, né, os Estados Unidos é o país imperialista aí
à frente do capitalismo mundial. Mas antes eu queria só mencionar algumas pessoas que estão assistindo aqui com a gente, alguns comentários. Primeiro, importante politicamente, a Fabíola está lembrando da campanha de solidariedade ao Eric Slater, né, motorista de ônibus em Chicago, que foi demitido, né, por conta dos protestos do levante antirracista que está tendo nos Estados Unidos. A gente está com a campanha de solidariedade dele aí. Fabíola, muito bem lembrado. E o pessoal aqui que está acompanhando a live com a gente, pessoal de Aracaju, Boa Vista, no ABC Paulista, Vitória no Espírito Santo, Zona Sul de São Paulo, Belém, Santarém, João Pessoa, Wilson de São Paulo está mandando as saudações quilombolas e LGBT que ele sempre manda para a gente, pessoal do Rio Grande do Sul, Pelotas, pessoal internacional também, a Anitta da Venezuela e o Agamenon do Em Luta em Portugal estão acompanhando a live aí com a gente, ok? Alejandro, sobre os impactos políticos mundiais que essa eleição pode ter, você estava lembrando, né, um pouco da história dos Estados Unidos, mas eu acho que assim, o Trump tem uma especificidade. Né? Ele é um representante dessa nova direita, alt-right, aí, que surgiu no mundo desde a crise de 2009, e tem algumas especificidades. Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão popular que diz assim, olha, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Né? No sentido de, olha, né, seus amigos e etc. E quando eu paro para pensar nos amigos do Trump, né, vou começar lá, Oriente Médio, você falou, né, Netanyahu em Israel, né, Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, Narendra Modi na Índia, o Rodrigo Duterte na Filipinas, que está lavando o país com sangue, Kim Jong-un na Coreia, quem mais? Orbán na Hungria, aqui no Brasil, Bolsonaro, enfim, né? O Trump tem uma série de relações políticas com a direita populista no mundo que me parece que torce pela vitória dele por motivos políticos também, né? E o Trump também tem uma postura que, olha, de tumultuar, né? Ele tem esvaziado órgãos multilaterais, saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU, rompeu com o acordo nuclear do Irã, né? Enfim, guerra comercial com a China, né? Tá sempre tumultuando aí. O que pode mudar com a eleição, a eventual eleição do Biden, etc. Você disse que eles são iguais, mas assim, o Trump me parece que tem uma postura bem específica, pelo menos do ponto de vista da diplomacia. Né? Você não acha que teria diferenças na política externa, um democrata, um republicano? Bom, vamos ver, Romerito. Eu vou pegar duas ou três coisas. A primeira, pode ter uma mudança na política exterior americana, isso sim. Mas qual vai ser? Trump, por uma suma de coisas, os interesses do sector imperialista que ele representa, suas próprias convicções pessoais, ele detonou muitas coisas. Tem uma relação ruim com os governos imperialistas europeus. Ele lembrar que no começo do ano o pessoal estava falando em Terceira Guerra Mundial. Teve o ataque lá no Iraque, matou o general. Isso é um exagero completo. Isso é um exagero completo. Mas deu uma crise, não deu uma balançada, não? Ninguém agora pensa em uma guerra mundial, nem sequer o Trump. O que estou falando, ele dinamitou uma série de pontes e gerou uma situação de crise nessa cúpula mundial dos países imperialistas, porque ele agia do jeito que agia. America First, América primeiro, representava isso. Eu faço o que eu faço, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. E é muito possível que o Biden retome algumas das coisas tradicionais dos democratas de trabalhar mais em conjunto com os governos imperialistas europeus, que tente recompor um relacionamento nesse sentido, nesse nível. Ele não vai mudar coisas estratégicas se Biden subir. Por exemplo, ele não vai mudar o apoio incondicional dos Estados Unidos e Israel. Não vai condicionar
uma suma de elementos de política exterior que tem a ver com os interesses imperialistas mais profundos. Então, esse aspecto da superestrutura pode mudar, mas vai mudar no marco de crise geral, econômica, vai mudar no marco de processos de luta no mundo e vai mudar em função de como melhor defender os interesses imperialistas de Estados Unidos e de conjunto. Eu acho isso. Vai ter essa mudança, mas eu acho que pode ter uma mudança no sentido do relacionamento com as outras potências imperialistas e uma tentativa de fazer uma diplomacia um pouco menos difícil como é a que está fazendo Trump. Não vai ter nesse sentido uma mudança qualitativa. Por quê? Porque o próprio Trump tinha condicionamentos muito fortes para uma política mais agressiva, pelo menos do ponto de vista militar. E isso não era sua convicção, era a realidade das lutas do mundo e de uma série de coisas, como a derrota no imperialismo em Iraque e Afeganistão, etc., que impediam ele. Ele ameaçava invadir Coreia do Norte, mas não podia. Ele ameaçou que ia invadir Venezuela, mas não podia. E que tem a ver com um conjunto de situações mundiais. Então, pode ser que se retome um pouco a política que nós chamamos elementos mais claros de reação democrática, de consulta e de trabalho mais em conjunto com os países imperialistas europeus. Por exemplo, e a Europa está esperando isso. Os líderes europeus de diferentes correntes políticas. Por exemplo, eu li ontem, acho, um artigo da revista inglesa The Economist, que ela expressa os interesses e tem um think tank, um tanque de pensamento do imperialismo inglês. Eles falavam, nós não votamos nos Estados Unidos, mas se votarmos, votaríamos em Biden. Porque eles estão esperando precisamente recompor essa estrutura de funcionamento para tentar, mais de conjunto, resolver uma situação que tem no imperialismo a nível mundial, que não em todos os lados é equivalente aos Estados Unidos, mas que é parecido. Tem crise, tem pandemia, crise econômica, lutas, e eles sentem que se os Estados Unidos não é parte, não comanda essa equipe de elaboração de conjunto para elaborar políticas, tem uma crise muito importante. Duas questões eu me queria referir que têm a ver com o impacto mundial. Eu estou seguro que se Trump é derrotado, como parece, por Biden nas eleições e tem de ir embora, muitos trabalhadores, sectores muito importantes das massas no mundo vão estar contentes. E com lógica, com lógica. Eu vou falar um xingamento. Saiu esse filho da puta, vão dizer. E do mesmo jeito que nós falamos que estávamos contentes com a saída ou a derrota eleitoral e a saída da ditadura na Bolívia, e do mesmo jeito que nós falamos que apoiamos e trabalhamos ativamente pelo apruebo no Chile. Isso tem um costado bom. Por quê? Porque reflete o sentimento do movimento de massas, que pode avançar e conseguir alguns triunfos e pode se sentir mais fortalecido no sentido da sua luta. Mas tem um costado ruim, que é um costado impulsionado pela própria burguesia e um costado impulsionado pelos setores que nós chamamos reformistas e não reformistas. A solução dos problemas
passa pela questão eleitoral. E isso é falso. Nos Estados Unidos vai mudar o presidente, muito possivelmente. Sai Trump, é um triunfo, isso vai refletir distorcidamente a luta do povo americano. E o que vai continuar com a possibilidade de mudar as coisas, como falava esse artigo das greves, é a continuidade da luta, da organização e o avanço no caminho, mudanças muito mais fortes. Porque eu comparto com os trabalhadores minha alegria pela derrota do regime ditatorial boliviano. Eu comparto minha alegria com muitos pelo triunfo e pela mudança que vai ter na Constituição chilena. Eu vou compartilhar, se Trump vai embora, essa alegria. Mas faço um alerta. Isso só reflete os processos de luta que se deram nos Estados Unidos, na Bolívia, no Chile. E agora bem, viria nos Estados Unidos e na Bolívia um outro governo burguês que de um jeito diferente e tentando se adaptar à nova realidade vai continuar os ataques aos trabalhadores e às massas, e no Chile vai ter um organismo que é a Assembleia Constituinte, que é um organismo que vai tentar defender e manter tudo o que tem a ver com os interesses da burguesia, que se mantém, e que vai tentar desmobilizar os trabalhadores e falar tudo bem, agora é com a Assembleia Constituinte, vocês vão para casa. Eu queria fazer esse alerta. Os dois. Pode ter uma mudança na configuração do funcionamento dos governos imperialistas dito democráticos. Vai melhorar, pode ser, mas vai melhorar em função de como fazer passar os contínuos ataques que ainda continuam a ter de fazer. Segundo, vamos a compartilhar alegria se Trump vai embora, mas ter clareza que com Biden não muda essencialmente, no fundo, nada. Nem nos Estados Unidos, nem no mundo. Se trata de aproveitar essa sensação de que você conseguiu uma vitória, distorcidamente vai ser uma vitória, para fortalecer a luta, para fortalecer a organização e para continuar no caminho que é preciso para mudar esse monstro imperialista, que vai continuar sendo esse monstro imperialista que são os Estados Unidos. Ok, Alejandro, mas especificamente sobre essa nova direita, esse populismo de direita que a gente tem no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal diz que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos, né? Ele é submisso diretamente, não é nem aos Estados Unidos, é o trumpismo, né? O Bolsonaro se alinha automaticamente, ideologicamente, de forma automática ao Trump, né? Não é nem o governo dos Estados Unidos. O Rodrigo Duterte nas Filipinas, por exemplo, chamou voto no Trump para os cidadãos filipinos que podem votar. Você acha que essa nova direita sai enfraquecida de uma possível derrota do Trump? Né? Isso não seria um impacto? Né? Porque é uma direita xenófoba, racista e etc. Né? Enfim. É muito possível. Se fala muitas vezes de pêndulo em português, de pêndulo eleitoral, onde você vai tendo nas eleições viragem à direita, viragem à esquerda, e vai depender. Tem uma onda para a esquerda, dito entre aspas, onde governos burgueses de esquerda fracassam porque não mudam o capitalismo, desapontam seus eleitores, uma parte dos seus eleitores vão para a direita, uma parte dos seus eleitores desapontados com o conjunto do regime escutam falar a caras como Trump ou como Bolsonaro
de que van a mudar o regime, de que van a mudar o sistema, acreditam neles, até que começa a verse a realidade. Pode ser que agora esteja tendo um novo movimento do pêndulo eleitoral para a esquerda, e pode ser que nesse movimento para a esquerda, em alguns países, está se refletindo processos de luta, em outros ainda não. Bolsonaro tentou surfar e surfou essa onda de Trump. Ele vai se enfraquecer? Pode ser. Eu não sei se teria de ver como pessoal mais de conjunto, de povo que rompeu com o PT e votou Bolsonaro, olha a situação do mundo. Bolsonaro está se enfraquecendo por outras coisas. Está se enfraquecendo, na verdade, pela sua dificuldade para resolver os problemas que tem no Brasil e o desapontamento das massas com o que ele estava prometendo. Agora, ele fica sem referência. São diferentes. Trump era um cara, um empresário de um setor imperialista existente, refletindo. Bolsonaro, ele como tal, ele é, vou utilizar uma expressão, ele é um lumpen. É um cara que vem das milícias e tudo mais. O sector burguês que está detrás dele é o Guedes, um deles, Guedes, e o sector dos comerciários de Havan, Riachuelo, papapá. E eles, na verdade, até agora estão fracassando. Fracassaram nessa questão da pandemia, não conseguem resolver os problemas profundos do Brasil. Estamos entrando numa discussão sobre o Brasil. Ele se mantém porque tem muitas pessoas votando o breque lá. Tem o PT, as centrais sindicais, tem muito pessoal votando o breque, tem o próprio pessoal falando que a saída acaba sendo eleitoral, enfim. Mas para mim ele está se enfraquecendo a sua dificuldade para resolver os profundos problemas eleitorais do Brasil. Não tinha nenhuma condição de sua promessa de acabar com a corrupção, ele sendo um corrupto. Agora, ele vai se enfraquecer pela saída de Trump? Pode ser, aumenta seu isolamento internacional, mas não acho que esse seja o elemento qualitativo de análise na situação do Brasil. Pode ser, vão se enfraquecer, mas se enfraquecem essencialmente por outros motivos, e esse elemento de Trump pode ser um elemento secundário que suma, mas não é o principal. Ok, Alejandro, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar amarrar aqui. A gente estava falando do Bolsonaro, e aqui no Brasil, né, a gente tem tido nos últimos tempos, e tempos em tempos vem um ciclo desse processo, que é um processo de sinofobia, né, a xenofobia contra asiáticos. Né, e essa nova direita, pelo menos aqui no Brasil, tem isso muito forte, né, de dizer, olha, o vírus é chinês, não vou tomar vacina chinesa, e etc. O próprio Bolsonaro diz isso abertamente, muito inspirado nas declarações do Trump, que também tem apoiado esse tipo de manifestação xenófoba contra asiáticos, etc. O Lucas Antônio Mizuma Simabuclo, que é o vice da Vera, é candidato a vice-prefeito em São Paulo, junto com a Vera, pediu para você comentar um pouquinho disso. Né? Por que o Trump insiste nesse discurso xenófobo contra a China? A gente sabe que tem uma disputa comercial que, pelo menos na aparência, é o 5G, o problema do 5G, a internet das coisas, a Huawei, TikTok, entrou tudo no balaio aí, que tem uma disputa comercial e etc. Mas por que o Trump insiste nessa briga, né, nesse discurso xenófobo contra a China? E você não acha que uma relação mais harmoniosa entre Estados Unidos e China, por exemplo, num governo democrata, não seria uma mudança qualitativa internacionalmente?
Como é que você vê esse problema da relação Estados Unidos-China e da xenofobia? Tudo bem, tem, na verdade, na sua pergunta, tem duas coisas. Primeiro, é muito normal que no capitalismo, quando tem crises muito profundas, a burguesia e alguns governos impulsem a xenofobia. É um jeito de botar a culpa, tirar a culpa da burguesia e jogar a culpa sobre os imigrantes. Dividir a classe trabalhadora, dividir a população pobre e tratar de botar a culpa em outro, no estrangeiro, aquele que vem a roubar um emprego, passa nos Estados Unidos, passou na história, é muito comum, é um jeito muito comum. Esse é um aspecto do problema, porque Trump ele se monta sobre essa postura geral xenófoba, que tem a ver também com o discurso que ele deu para a classe operária branca, que são os imigrantes quienes roubaram a classe operária branca, desculpa, que são eles quienes roubaram os empregos, Então tem um aspecto do problema. Segunda questão do problema, na guerra comercial com a China, o relacionamento entre os Estados Unidos e China é muito complexo. Porque, do ponto de vista mais estratégico, tem uma parceria. Tem uma parceria de fabricação de muitos produtos estadunidenses na China. China era a fábrica dos Estados Unidos, em um relacionamento que não era equivalente. Tinha uma potência acima, que era os Estados Unidos, e tinha uma potência subsidiária e dependente, que era a China. Essa é a realidade. Os computadores, Apple, o supermercado Walmart, tem muitos exemplos de como isso era assim, muito investimento lá. O que aconteceu? Tem um setor da burguesia chinesa, em particular no setor de computadores e celulares, que tenta, em um aspecto, na tecnologia, que tem a ver com essas questões, telemática, cibernética e telefonia celular, que tenta ter uma maior autonomia e um maior espaço no mercado internacional. Já não é somente, não quer ser só a fabricante, sino ter algum elemento de autonomia e, nesse sentido, começar a ter um espaço no mercado mundial superior. E para um setor mais dinâmico, se você olha a economia estadunidense, o setor mais dinâmico dos Estados Unidos, em todo o último período, com sectores burgueses surgindo, etc., tem a ver com isso, com informática, com o Silicon Valley de São Francisco e de Texas, com negócios. Então, a burguesia reage frente a isso e fala: vamos dar um chega nessa questão da China, porque é muito perigoso se eles desenvolvem. Apple, por exemplo, ele queria avançar uma parceria com China nessa questão da nova tecnologia. E fazer, e dividir, e vamos a trabalhar juntos, no estilo do capitalismo. Mas Trump, na verdade, sob a cortina de fumaça contra a questão da China, o perigo chino, o que está escondendo a defesa dos interesses de um setor que era o mais dinâmico da economia estadunidense, as grandes companhias que têm esse domínio tão importante na questão da informática. Então, muitas vezes se lançam coisas que têm a ver com interesses econômicos e de fundo.
na questão do Bolsonaro tem alguma diferença, porque na verdade Brasil tem uma certa parceria com China em muitas coisas. Mas ele tem um outro problema, tem a ver com uma questão de sua base parlamentar, de sua base eleitoral, que ele conseguiu convencer ele e outros, de coisas anti-vacina, terraplanismo e uma série de coisas que ainda tem essa coisa maluca de que a China é comunista e eu não vou tomar uma vacina comunista, nenhuma, mas menos a comunista. Então, você tem que diferenciar, às vezes, as formas que tomam uma coisa do conteúdo que tem. Sobre a questão de se mudaria um relacionamento Estados Unidos-China com Biden. Sobre essa questão de fundo, que a disputa por se China pode ter ou não um certo acesso autônomo a essa tecnologia, eu acho não. O que eu acho que Biden vai mudar um pouco as formas para se sentar, a discutir, vai chamar, vai tentar resolver, mas esse problema de fundo, que é a disputa sobre o controle dessas novas tecnologias, eu acho que vai manter a posição de fundo e, em todo caso, pode mudar associando a China como um sócio menor e subsidiário em um projeto que eles controlam. O de Bolsonaro, repito, é muito menos sério, porque, por exemplo, a vacina contra a gripe aqui é chinesa. Aquela vacina que o Estado promove e tudo bem, não tem problema se a vacina é efetiva e é chinesa e se pode dar, se aplica. Bolsonaro fica preso de umas adicções que não tem a ver com uma disputa tecnológica, como no caso dos Estados Unidos, sino que tem mais a ver com a fragilidade de sua base política e eleitoral e os problemas que gera para ele algumas definições, como aceitar, por exemplo, massivamente uma vacina chinesa para aplicar no país. É muito engraçado porque a vacina contra a gripe é China. E até agora ninguém falou nenhuma coisa de que não vai tomar vacina contra a gripe. Então, o que estou tentando colocar que Bolsonaro ele se cola de algumas coisas dos Estados Unidos, mas refletindo uma realidade nacional que é muito diferente. E jogam, então, outra série de fatores que estão presentes lá, não estão presentes aqui, e também que estão presentes aqui, não estão presentes lá. Ok, Alejandro, deixa eu só mencionar mais um pessoal que está acompanhando a live com a gente aqui. O pessoal de Recife, Iguatu, São José dos Campos, BH, Jaboatão dos Guararapes, Ilha do Governador, Contagem, o Aldiério, metalúrgico lá de Minas, está mandando um abraço também. Alejandro, ainda especificamente sobre esse problema de dividir a classe, você estava dizendo que o Trump usa, né, a xenofobia para dividir a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Eu queria aproveitar esse gancho para voltar um pouquinho na questão racial dos Estados Unidos, porque o Wilson Honório, de São Paulo, mandou uma pergunta aqui. Ele está dizendo que o Biden gravou um vídeo que ele começa dizendo o seguinte: olha, aqui é Joe Biden, vidas negras importam. Ele começa o vídeo dele assim, né? A gente sabe que o Biden está longe de ser um cidadão negro americano, mas enfim, né, querendo surfar nessa onda politicamente, e a gente sabe que os democratas, nem sempre, né, os setores oprimidos tiveram essa relação com o Partido Democratas, né? Eles, inicialmente, lá atrás na história dos Estados Unidos, eles se apoiavam mais no Partido Republicano, teve episódios como a Convenção Democrata de 68, que foi uma pancadaria, a gente sabe, né? Até acabou virando filme agora recentemente. E o Wilson está dizendo o seguinte: olha, apesar de né,
todo esse conflito, a população negra nos Estados Unidos representa mais ou menos em torno de 12%. Né? Por que você acha que ganha essa explosão tão grande assim? Né? Por que causa esse impacto tão grande nos Estados Unidos, mesmo sendo uma parcela pequena? Por que tem esse protagonismo tão grande dos negros nesse levante, né? Nesse momento dos Estados Unidos? Né? E como é que isso impacta no processo eleitoral? Né? O que a gente pode esperar de uma possível eleição do Partido Democrata em relação à questão dos negros? Essa é a pergunta do Wilson. É longa a pergunta do Wilson, mas conhecendo o Tá Wilson... bom. Vamos a ver a composición. Tem que entender o seguinte. Nos Estados Unidos tem un 12% de población negra. Una población que alastra problemas históricos que ven de escravidão. Foi abolida a escravidão, mas não o racismo e a discriminação. Y en general ellos forman parte de la clase trabajadora, de los sectores más pobres, etcétera, etcétera. Segundo, tiene una cantidad de ainda mayor de latinos. Tiene un 13% de latinos. Y por algún sector, por ejemplo, los cubanos de Miami, una parte, los puertorriqueños de Nueva York y que obtienen rápidamente a ciudadanía si van de Puerto Rico a los Estados Unidos, la mayoría también sufre discriminación, los peores empregos. De aquellos no son ciudadanos, muchos mismos tendo a green card, no son aquellos que están ilegales. Entonces, você já conforma quase um quarto do país que é discriminado. Tem um quarto do país que é perseguido. Porque você falava do problema chinês, e na verdade, nos Estados Unidos, o problema não é o problema chinês dentro. É a discriminação contra os negros, é a discriminação contra os latinos. Isso que você vê, eu tive a possibilidade de viajar já faz um tempo aos Estados Unidos, e você vê a estrutura social geral dos Estados Unidos, da classe trabalhadora, os negros e latinos embaixo, com os piores empregos. E agora está se sumando um sector branco que ganha um salário mínimo, $1.100, de $15.000 ao ano, quando o mínimo para não estar na pobreza são 20 e pouco mil. Tudo isso acumula. Então, quando a população negra sai para lutar, não é esse 12%, esse 12%, mas os latinos, mas aquele setor de brancos que estão caindo cada vez mais na pobreza, e aí acumula. E nesse sentido, você suma, e aí tem um setor muito importante da classe trabalhadora. Então, por que essa faísca da rebelião negra não é só rebelião negra, é rebelião antirracista, é rebelião contra o injusto que é o sistema capitalista estadunidense. Sempre foi, mas agora é mais do que nunca. Por isso tem essa importância. É a faísca que prende um campo, que prende um gramado seco. Você bota uma faísca e isso começa a se expandir. E essa coalição de sectores oprimidos, explorados, etc., etc., é uma coalição que está se construindo na lógica da realidade objetiva. Da realidade objetiva, da situação que tem esses sectores de trabalhadores, sectores populares, e está se construindo nas ruas. Então, essa luta histórica da população negra dos Estados Unidos, contra tantos anos de perseguição, etc., 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 agora encontra a cada vez mais parceiros.
cada vez más parceiros. Ya houve uma série de parceiros quando foi a luta pelos direitos civis na década dos 60. Agora tem mais, mas com uma luta mais radicalizada. Tem mais alguma coisa que estava... Tem bastante perguntas. Né? O pessoal tudo tá. bem, tem alguma coisa que ficou na pergunta do Wilson, mas sobre o Partido Democrata. Sim, o que esperar de uma O possível Partido eleição democrática? Democrata sempre teve uma política para cooptar os processos de luta. Naquele movimento dos direitos civis, ele tentou cooptar Martin Luther King, Jesse Jackson, ele cooptou uma série de dirigentes desse processo. Quando Martin Luther King começou a se radicalizar, assassinaram ele. Mas eles eram do Partido Democrata. Eles votaram Obama, o primeiro presidente negro. Eles têm uma política para estar nesses movimentos, voltar quadros militantes e tentar cooptar esse processo. E o fazem muito melhor, evidentemente, que os republicanos. Toda parte da direção, da primeira direção de Black Lives Matter, vidas negras importam, foi cooptada. E não só pelo Partido Democrata, foi cooptada por uma política de botar grana, negócios. Wilson vai entender, uma política de garbeísmo, quer dizer, fazer virar os dirigentes em burgueses ou em outro sector. O Partido Democrata tem mais experiência nisso, começa a sua fala falando vidas negras importam, e por isso é mais perigoso. Porque ele não vai mudar nada de fundo, vai tentar cooptar os dirigentes e, no caso que precisa reprimir, ele reprime. Ok, perfeito. Alejandro, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar dar uma sintetizada. As pessoas estão perguntando muito sobre, né, os impactos que isso, né, a eleição dos Estados Unidos pode ter na economia brasileira e etc. Eu não me lembro se eu falei na apresentação, mas as pessoas devem ter percebido, o Alejandro não é brasileiro, é argentino. Então eu queria expandir um pouquinho essa pergunta para, né, para saber de você o que você acha que pode mudar na relação econômica América Latina com os Estados Unidos com essa eleição. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma postura bem específica com o nosso subcontinente aqui. Como é que você acha que impacta as relações econômicas da América Latina, América do Sul e Estados Unidos? Você estava falando antes das contradições do Bolsonaro, só para lembrar, eu estava dizendo que o Bolsonaro se alinha automaticamente, ideologicamente ao Trump. A gente teve o problema, por exemplo, no Brasil, da taxação do aço, né? O Bolsonaro entregou tudo, né, e ainda recebeu uma taxação a mais, aí, as exportações dos Estados Unidos diminuíram. Enfim, como é que você vê as possíveis mudanças econômicas na relação econômica América Latina, Estados Unidos? Vamos ver, o problema principal, além da mudança que possa ter ou não na presidência, tem a ver com a dinâmica da economia do mundo e dos Estados Unidos. Porque isso, em última instância, o que vai determinar. Você sabe que já vinha uma crise econômica no ano passado, a pandemia e as restrições, mesmo parciais, que as burguesias tiveram que tomar pela pandemia, deu um salto essa crise econômica aos níveis que hoje estamos vendo. E agora começa a se ver alguns elementos de recuperação. Algum crescimento na China, mesmo nos Estados Unidos. No outro dia, na mesma Argentina, um dos presidentes de um dos principais grupos industriais, Techin, levou para o presidente que começa a melhorar a coisa, Bom, tudo bem. É lógico que na medida que houve uma queda tão grande, e agora a burguesia está impulsionando a nova normalidade, que vamos abrir tudo, mesmo que morram trabalhadores, vai ter uma recuperação, é lógico.
começa novamente a ter uma vida econômica mais ativa. A discussão é qual vai ser essa recuperação. A burguesia e o imperialismo fazem uma aposta de que essa recuperação tenha a forma de uma V, ou seja, houve uma queda e a recuperação vai recuperar a queda e a partir de lá vai começar o crescimento. Eu acho não, tem uma série de problemas muito profundos, seria muito longo desenvolver aqui. E tem uma outra hipótese, que eu acho que vai ser assim, que se chama recuperação na forma de raiz quadrada. Quer dizer, houve uma queda, tem uma recuperação parcial que não alcança a recompor o nível anterior e após vai ter um estancamento. Eu acho que a economia mundial e de conjunto vai para um estancamento porque está tendo uma queda de lucros mais geral no mundo e está tendo não está tendo uma grandes processos de investimento. Pode a situação do Biden mudar as condições? Eu acho não, que nesse sentido, em um aspecto, tinha todo um setor da burguesia que, do ponto de vista econômico, tinha mais confiança em Trump do que vai ter em Biden. Precisamente porque Trump era um homem firme das grandes empresas e avançava nesse sentido. Tem uma série de pacotes de ajuda, mega pacotes de ajuda que estão sendo votados na Europa, nos Estados Unidos, etc, etc. Podem ajudar um pouco em um processo de recuperação, mas eu acho que os problemas estruturais do capitalismo, repito, é um tanto longo desenvolver aqui, determinam que nesse momento o mais provável é que seja uma recuperação de raiz quadrada. Agora, não sei se entende a figura, se entende o que é a raiz quadrada? Tem uma caída, uma subida que não alcança a cobrir e após vai em uma linha reta. O imperialismo, em geral, não investe por questões ideológicas. Tudo bem? Bolsonaro poderia tentar ser muito amigo de Trump, mas Trump despreciava um pouco ele. Mas, fora isso, não houve um processo de investimento. Em geral, não está havendo um processo de investimento em Latinoamérica, mas bem é o contrário, estão saindo capitais para o estrangeiro e ainda não fica claro se essa recuperação mais geral vai ter algum elemento positivo no sentido da economia dos países e se pode recuperar alguma coisa que tenha a ver com processos investidores. Mas isso tem a ver com os investimentos do capitalismo, tem a ver com as ondas e as movimentações da economia no mundo e também tem a ver com os processos políticos dos países. E hoje por hoje, Bolsonaro ainda não provou que ele consiga consolidar um novo modelo produtivo no Brasil como para ter uma tendência investidora. Ok. Alejandro, nas eleições presidenciais passadas dos Estados Unidos, a gente teve, né, uma série de problemas, escândalo da Cambridge Analytica, a Hillary Clinton levou nos votos populares, mas não levou nos colégios eleitorais, lembrando, né, que a eleição dos Estados Unidos é votação indireta e acabou perdendo, uma série de polêmicas, né, participação da Rússia, etc. Enfim, tem uma diferença agora que o Joe Biden tem uma diferença mais robusta, né, uma distância maior em relação ao Trump. Nas eleições passadas, nesse mesmo momento, Hillary e Trump estavam mais no páreo, né? Agora o Biden está um pouco à frente com uma certa solidez disso. Você quer arriscar um palpite? Você acha que pode dar Biden? Tudo bem. Me dá um minuto, Romerito, eu já volto. Claro, ok. Perfeito.
Ok, gente, então. Nosso entrevistado pediu 1 minuto, ele já volta. Se vocês quiserem fazer um palpite aí, se vai dar Biden ou Trump, era a pergunta que eu tinha feito para o Alejandro, ok? Lembrando que tem um comentário fixado aí, né, com as redes sociais do PSTU, pode seguir a gente lá. Tem também um link importante, gente, um link para o nosso site eleitoral, né, onde vocês podem ver todos os nossos candidatos, tem o nosso programa para a cidade, né, tem informações lá sobre o partido, vocês podem acessar esse link aí. Lembrando que a gente está aí há 15 dias, né, das eleições, agora 15 de novembro. O link está aí, quem quiser saber mais das nossas candidaturas pode acessar. Alejandro, eu estava Bom, perguntando sobre tudo um bem, palpite seu, se pode tudo dar bem. Biden ou não. Primeiro é muito importante explicar uma coisa. O sistema eleitoral americano tem muitos elementos que distorcem um pouco, ou tem a possibilidade de distorcer a vontade popular. Primeiro, não é um sistema obrigatório, não é obrigatório o voto. Para votar você tem de se inscrever um dia, ir a votar o outro. As duas questões se fazem dias de semana. As empresas têm de dar permiso, têm obrigação de dar permiso, mas não de pagar as horas. Quer dizer, é um sistema que deixa fora todo um setor da classe trabalhadora, porque não consegue cumprimentar isso ou não tem vontade de cumprimentar. Segundo, ele deixa fora um setor da população trabalhadora, por exemplo, os imigrantes que não são cidadãos, também todo aquele que teve uma condena firme no terreno penal. Então, primeira distorção. Quem vai a votar reflete só um setor. E mesmo com aqueles que têm possibilidades de votar, que teriam possibilidades de votar, o índice baixo historicamente. Na última eleição, quando Trump ganhou, votou um 56% de todos aqueles que teriam tido possibilidades de votar. No Brasil ou na Argentina, que o voto é obrigatório, é domingo, o índice de 70%, 80%. Então, isso já é uma distorção. Segunda distorção, o presidente não é eleito pelo voto popular, sino pelo colégio eleitoral. Cada estado elige uma quantidade de eleitores que vão nesse colégio eleitoral. E quem ganha um estado, seja por um voto, por 1 milhão, leva todos os eleitores. Quer dizer, você pode ter uma situação na qual um partido tem maioria no voto popular, mas não consegue essa maioria no colégio eleitoral, e foi o que passou com Hillary e Trump. Quer dizer, Hillary ela tirou mais de 3 milhões de votos para cima do Trump, mas perdeu no colégio eleitoral. Tem a configuração eleitoral no qual você tem estados que sempre ganham os republicanos e estados que sempre ganham os democratas. E tem 5 ou 6 estados com certo peso que chamam-se os swing state, estados que mudam às vezes de um lado e às vezes de outro. Pelo que eu estado lendo, tudo indica que Biden vai ganhar, que ele tem uma diferença, que vai ganhar vários desses estados que vão para um lado e para outro, e que é maior, superior ao que tinha Hillary, superior ao que tinha Hillary. E tem uma diferença, naquele momento se vinha um pouco da crise de uma ruptura de todo um setor com os democratas, a classe operária branca muito desapontada com a política de Obama,
tinha o Trump aparecendo com um jeito como aquele que não é político, do aparato político e um cara que fala a verdade. Agora isso mudou, tem um balanço do governo de Trump muito ruim, tem todo um setor da classe operária branca que ficou desapontada, tem o movimento, tem os negros, esse era o que tinha ficado da pergunta do Wilson. Pelo que eu sei, pelos dados que eu tenho, está tendo uma movimentação da população negra para votar contra Trump. Tem uma maioria dos latinos, então tudo parece indicar que o triunfo possivelmente seja de Biden. Quanto? Vamos ver. Qual quantidade, qual vai ser a diferença? E isso tem a ver, inclusive, com as perspectivas imediatas, porque Estados Unidos tem um sistema que você pode votar por correio. Se inscreve antes e vota por correio. Nesse ano houve um recorde de votos por correio, 80 milhões. Vai ser quase a metade dos votos. Mais. E isso pode fazer mais lento a contagem dos votos. E pode deixar um período no meio em que a eleição já terminou, mas ainda não é claro quem tem a maioria no colégio eleitoral. Se Biden, desculpa, vai ganhando por uma diferença muito importante, a coisa vai ficar tranquila, é muito difícil mudar isso. Mas se a diferença é muito pouca, Trump já fez essa ameaça de que ele não vai reconhecer, vai impugnar, vai falar que o voto por correio é fraude, vai discutir e vai ter uma situação de crise política que pode ter desenvolvimentos em mobilizações pro-Trump, mobilizações anti-Trump e ter uma situação de crise política. Minha opinião, por todos os artigos e coisas que eu vou lendo, é que ganha Biden, que a votação de Trump tem um pouco de erosão e que os democratas consigam fazer uma movimentação de sua base eleitoral importante para tirar a Trump. Ok, perfeito. Repito, minha impressão pessoal, é a impressão de muitos analistas políticos, mas você sabe que nas questões eleitorais a vida vai falar. Sim. Eu fiz uma enquete no meu Instagram também, deu 90% Biden, viu? Tá todo mundo achando que ele vai ganhar. Eles fazem por percentagem e oscila entre isso. 10, 15% que ganha Trump, 85, 90 que ganha Biden. Ok. Alejandro, ainda um último ponto, que eu acho que é uma pergunta muito boa que a Raquel da ABC fez aqui. Quando o Trump foi eleito, muito se falou sobre o cinturão da ferrugem, né? O operariado branco, etc. O voto, o que eles chamam por lá de white trash. Você acha que... eu sei que teve uma polêmica se foi decisivo ou não na eleição do Trump, mas você acha que esse setor vai votar em peso de novo? Pode ter um papel expressivo nessa eleição dessa vez? Ou você acha que latinos e negros, por exemplo, como você disse anteriormente, já podem ter um papel mais decisivo nesse processo? Olha, eu estive pesquisando bastante, tentando não só ver as matérias gerais, sino entrando em entrevistas e reportagens sobre a dinâmica do eleitorado. Minha impressão, eu acho que a população negra vota massivamente no Biden. A população latina vota majoritariamente no Biden, mas tem uma minoria que tem a ver com os cubanos de Miami e tem um outro setor que está entrando, que não é majoritário, mas existe, que tem a ver com as igrejas neopentecostais hispanas, que elas estão aliadas com Trump. Então tem um sectorzinho aí de algum peso
que vai votar Trump. A classe operária branca, para mim, na eleição anterior foi muito importante em pelo menos dois estados desses que eu chamei Wing State, que é o Ohio e Pensilvânia, que são os sectores onde estava aquele cinturão do aço e agora é o cinturão da ferrugem. Minha impressão é que esse setor operário está muito desapontado, porque não tem muita mudança. Que setor operário pode votar para ele? Eu estava lendo, nos Estados Unidos está tendo uma dinâmica de indústria petroleira e petroquímica a partir do fracking em toda uma região do que era o Médio Oeste e o Norte, Dakota do Sul, do Norte, Wyoming. Isso se expressa para aqui, está gerando alguns empregos, algumas novas indústrias ligadas a esse processo da petroquímica, e aí, em geral, a classe operária vai votar Trump. Aquele velho setor metalúrgico, mecânico, pelo que eu percebi, está um pouco desapontado. Ou não vai votar, ou alguns vão votar Biden e outros vão não votar. Então, eu acho que houve uma mudança. Tem um setor da classe operária, sim, mas muito ligado a essa nova situação que impulsa algumas questões da economia, como a questão desse novo setor petroleiro surgido lá e de algumas indústrias que estão sendo localizadas em cidades onde fecharam as fábricas metalúrgicas e agora estão abrindo petroquímicas. Outro dia li precisamente um artigo sobre essa questão. Mas acho que está um pouco relacionado esse apoio desse setor branco, que para mim foi importante. Sim, até pelo que você disse da morte do sonho americano, né? O Trump foi eleito com o discurso de que ia proteger o emprego e etc., e não foi bem isso que aconteceu. Alejandro, a gente já está com 1h40, né? A gente já pode ir pensando as considerações finais aí. E eu queria fazer uma última pergunta já em tons de encerramento. No seu último texto que você escreveu para o site da LIT, você faz o apontamento, né, indica alguns votos possíveis nos Estados Unidos, né, algumas candidaturas que não são nem a do Partido Republicano nem a do Partido Democrata. Né? Então, eu entendo aí que a LIT tem uma posição eleitoral uma posição política em relação ao processo eleitoral dos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse essa posição, né, da LIT em relação ao processo das eleições presidenciais dos Estados Unidos. E a pergunta que todo mundo fez, né, e a pergunta mais valiosa aqui nessa live cadê o Partido Revolucionário nos Estados Unidos, Alejandro? Onde é que estão os trotskistas estadunidenses? Conta pra gente aí. Tudo bem. Vamos a começar um pouco com um fato histórico, para entender a realidade do trotskismo nos Estados Unidos. Vocês sabem que nos Estados Unidos estava o partido mais importante do mundo na época da fundação da Quarta, o Social Workers Party. Tinha metade dos militantes, esse partido foi orientado, ajudado na sua construção pelo próprio Trotsky. Fala-se que chegou a ter 3.000 militantes nos Estados Unidos e um dos dirigentes mais extraordinários que deu o trotskismo no mundo e nos próprios Estados Unidos, Jimmy Cannon. Esse partido passa por uma série de crises que fazem reduzir ele. Tem uma intervenção muito boa no processo de luta contra a guerra do Vietnã, cresce muito e cresce com uma juventude muito grande, que era a juventude que vinha do movimento antibélico. Mas esse crescimento, trazendo
muita juventude para o partido também trouxe muitas pressões, esse crescimento específico, porque trouxe com eles uma quantidade de ilusões e de questões políticas tais como confiança no castrismo, na Cuba, papapá, e eles acabaram rompendo com o trotskismo. Então, tem uma parte grande do trotskismo nos Estados Unidos que vem desse processo que foi uma tragédia, a perda desse partido, uma série de ramas e sectores que vêm de lá. Mas outras correntes trotskistas que têm se construído, algumas um pouquinho mais grandes, outras mais pequenas, mas têm uma história. Como parte disso, nós estamos tentando nos reconstruir nos Estados Unidos. E temos dois grupos simpatizantes, um com centro em São Francisco, outro com centro em Los Angeles, o mais dinâmico, o mais com maiores possibilidades é aquela organização de São Francisco no conjunto da área da Bahia, com alguns elementos em Chicago e isso aí. E estamos tentando também recompor com outras organizações trotskistas uma construção de uma organização revolucionária trotskista que recupere aquela tradição e aquele peso que houve com o Socialist Worker Party. É um trabalho incipiente, você considera de conjunto, são algumas dezenas ou um centenar de camaradas pode chegar a ter, se considera de conjunto as possibilidades que estão surgindo, mas é muito importante, duas coisas são muito importantes. Primeiro, manter uma posição de princípio na questão eleitoral. Lutamos contra Trump, não votamos Biden, não caímos na armadilha do voto pelo menos ruim. Segundo, está se dando uma construção em um momento no qual o processo está dando radicalização do movimento de massas, do surgimento de novas vanguardas e uma série de lutas. E os trabalhadores e o povo estadunidense, quando lutam muito. Tem processo de luta nos Estados Unidos, todo o processo da década de 30, quando foi a crise, aquela luta contra a guerra de Vietnã, e agora está tendo toda uma série de processos de uma profundidade muito, muito grande. Então, mesmo tendo esse núcleo pequeno, eu vou reivindicar a luta deles contra toda a pressão. Imagina se no mundo está a pressão por Biden, o que nos Estados Unidos. Dessas candidaturas tem a ver com a possibilidade que estão apoiando, uma em Louisiana e outra em Connecticut, um no sul e outro na costa leste, no norte. Tem a ver também com relacionamentos que eles estão estabelecendo com algumas outras organizações socialistas e com aproximação a posições revolucionárias. Então, isso tem a ver com você apresentar candidatos independentes, tem que fazer uma série de trâmites, mas esses candidatos vão se aprovando por estado. E tem 2 estados onde tem organizações ou núcleos que conseguiram se legalizar para apresentar e nós chamamos nesses estados a votar por eles. Então eu falo isso, está tendo um processo de reconstrução que está avançando, que tem elementos contra a fortíssima pressão da realidade para votar Biden, ou menos ruim, mas tem a favor todo um processo de luta que, se você mantém uma posição de princípio e continua, abre todo um campo de possibilidades
para se construir y avanzar en ese sentido. Los procesos en los Estados Unidos, cuando se dan, son fuertes, con mucha lucha y a veces muy rápidos. Ok, perfeito. Alejandro, ficou algum ponto para trás? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Acho No, que no en tá. principio, eu acho que está todo dito y que espero ter sido útil para o partido y para quienes están asistindo nessa live, Ah, ter ajudado na sua compreensão do problema e defender a posição da Lichi em defender a posição dos nossos camaradas lá. perfeito. Um abraço, Muito bom. bom dia. Alejandro, então acho que a gente pode ir ficando por aqui. A gente agradece muito a sua participação. O debate foi muito bom. E agora, bom final de semana, um bom feriado para você, um bom descanso, ok? Bom feriado para todos e grande abraço para o conjunto dos camaradas de uma ponta a outra do Brasil. Obrigado, Alejandro. Falou. Gente, muito bom o debate, mas né, chegando perto aí das 2 horas, a gente já pode ir ficando por aqui. Eu tive a impressão que talvez tenha tido um problema no YouTube. Esse vídeo já está indo para lá, ok? Vai lá para a nossa lista. Para quem perdeu alguma parte e quer compartilhar, pode voltar lá no YouTube e acessar ele, ok? Na semana que vem a gente volta a ter live. Ou não, não sei, agora eu fiquei na dúvida, porque né, estamos chegando perto das eleições, mas a gente vai divulgar ao longo da semana. Quem acompanha aí a gente nas redes sociais vai ficar sabendo, ok? Gente, no mais a gente agradece a participação de todo mundo, um bom feriado, um bom descanso, a gente volta a se falar. Um abraço.